O Brasil, ele assumiu um compromisso consigo mesmo, ou seja, os brasileiros assumiram um compromisso com os próprios brasileiros de organizar o país para respeitar direitos. Isso se faz com os governos ouvindo a população naquilo que é o atendimento das necessidades básicas da população. E nesta área da criança e do adolescente, isso está sendo feito através de dois conselhos. Um conselho para formular a política, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E um conselho tutelar, que é aquele que vai atender a criança quando seus direitos são ameaçados ou violados. Há municípios em que os conselhos funcionam extraordinariamente bem, né, com uma eficácia, uma eficiência realmente muito boa, e eles devem então ajudar aqueles que não funcionam tão bem a aprenderem a fazer, a se aperfeiçoar. Essa coisa significa a dinâmica social a caminho de um futuro melhor. Estamos no ano de 1995 e há um grande potencial de preparar assim, já nesse final de século, o terceiro milênio, que começa daqui a 5 ou 6 anos. Belo Horizonte, Minas Gerais, com mais de 1 milhão de habitantes, e Blumenau, Santa Catarina, com mais de 200 mil, são exemplos de municípios onde os conselhos funcionam bem, graças ao apoio da administração e da comunidade. É na luta diária, corpo a corpo, dos conselheiros tutelares contra o abuso e a violência que se pode perceber melhor a importância dos novos conceitos introduzidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em cada caso, tocando a realidade, os conselheiros tutelares, eleitos pela comunidade, demonstram sua estratégia. Começar pelo particular, atingindo, se necessário, o geral. Deixa eu ver, por onde eu começo? O meu pai batia demais na minha mãe. Aí minha mãe saiu de casa várias vezes, voltava, saía, voltava. Aí teve um dia que ela saiu, porque bateu nela, e não voltou. Então ela ia ver nós, ia visitar nós só na escola. Eu vivia morta de medo dele. Aí depois disso tudo ele começou a beber, aí começou com uns negócios estranhos lá, fazer de mim como se eu fosse mulher dele, querer que eu mexesse nos órgãos genitais dele. Eu, dominada pelo medo dele, eu tinha que fazer o que ele me pedia, senão ele me tirava da escola, e a escola era o único lugar que eu podia ir, conversar, contar o que estava acontecendo. Esse negócio todo aí depois contei para uma professora lá no Antônio Salles. A gente ficou sabendo do caso, né? A mãe, ela estava morando em outra região, a gente não sabia o endereço dela, aí a gente com muito esforço, né, localizou ela e passou para ela o que estava acontecendo. Aí imediatamente ela agiu, né? Ela falou com a gente que queria pegar as filhas, né? O desejo dela já era ter pegado muito antes disso tudo estar acontecendo, né? E depois a gente caminhou o caso para a promotoria, pedindo a destituição do pato poder do pai. O meu sonho era elas ficarem junto comigo, né? Apesar que foi muito doloroso com tudo que aconteceu, né? Que meu desejo não era esse, né? Mas aconteceu assim, que só Deus que toma conta, né? Sabe o que faz, né? A mãe já está com a guarda das adolescentes e o pai perdeu o pato poder. As bonecas que tem no quarto, de quem são? A grande é minha, a menor é da minha irmã. Eu acho bonito, mas não brinco, mas a grande tem 8 anos que eu tenho ela. Então é meu xodó. Vai ser até eu casar, vai ficar guardadinha aí. Estupro, maus tratos, sabe? São casos horrendos que chegam até a nós, que com o Conselho Tutelar agora as pessoas estão conhecendo o nosso trabalho, estão denunciando. E a partir daí nós podemos fazer alguma coisa para ajudar, sabe? Mover alguma ação para que as coisas não continuem acontecendo escondidas, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele cria toda uma estrutura nova
que se a comunidade não conhecer, a comunidade não vai acreditar. Se a comunidade não acreditar, a comunidade não vai participar. A participação pressupõe conhecimento. A participação pressupõe que a comunidade se sinta dona, participante, parceira de todos os projetos que devem ser desenvolvidos nessa área. Se as pessoas não estão conscientizadas do que é o dever ou o compromisso de cada um, o que é direito de cada um, não tem como. Então é uma coisa maior, eu concordo com o senhor. Acho que a gente precisa de mexer em várias coisas. E realmente a gente vê que existe vontade, né, nesses conselheiros de hoje em estar vendo isso. Acho que a gente está abrindo caminho para outros. O pai deles morreu, acho que faz uns 6 anos. 7, você? 7 anos, né? O conselho tutelar começou a me ajudar porque já fazia 1 ano e meio que eu tinha sofrido acidente. E os meninos ficaram muito revoltados porque eu quebrei as 2 pernas. Eu fui atropelada na Rua da Coca, o Fusca me pegou. Aí eu não tinha como sair com eles tinham que me ajudar em casa. Aí eles ficaram muito revoltados, não queriam mais me ajudar. Quer dizer, eles não queriam mais estudar, não queriam fazer mais nada. A diretora da escola me ligou dizendo que havia 2 meninos que estavam com problema de frequência. Eu, quando cheguei aqui, então conversei com a mãe e comecei a traçar algumas estratégias. Diante da situação financeira difícil em que ela estava, eu propus no conselho um subsídio de um salário mínimo mensal para ajudá-la. Esse aqui só gaseava e esse ali não ia mais para a escola, não queria mais ir. A professora chegava a vir buscar ele em casa e ele dizia que não ia, não ia, não ia. E eu gaseava bola para jogar videogame, mas agora não faltei nenhum dia para fazer isso. Por que você melhorou assim? Para me passar direto na quarta. É? E para vocês que não me dá puxão de orelha. De acordo com o estatuto e também com a visão de todos nós, é preferível que a mãe cuide das crianças e não colocar em abrigo como se fazia em outros tempos. Então permanece o vínculo familiar, existe todo aquele afeto materno, paterno às vezes também, e evita-se uma série de problemas, de custos inclusive. É muito mais difícil colocar num abrigo e manter o abrigo do que manter na família. Eu acho que o compromisso, né, o compromisso que a pessoa tem com a causa é o mais importante, é o fundamental, é o trabalho que ela pensa em desenvolver. Porque aqui nós somos 5 aprendendo juntas, as 5. Hoje a gente coloca a importância do vínculo familiar, quer dizer, a responsabilidade da família. É ela que tem autoridade dentro de casa, é ela que exerce o pátrio poder. Gabi, para onde você está indo agora? A gente está indo fazer uma sindicância em uma casa onde se encontra uma mãe que tem 4 filhos, é uma pessoa alcoólatra, prostituta, violenta, agressiva, maltrata os filhos, violenta toda a família, não cuida das coisas, não cumpre as tarefas domésticas. As crianças não têm condição de cumprir também, porque uma delas, assim, 2, né, tem uma deficiência mental. E a gente está indo fazer essa sindicância pela, acho que 4ª vez, e a gente vai ter que retirar essas crianças provisoriamente, vamos abrigá-las e vamos tentar fazer alguns encaminhamentos com a mãe. Olá! O que aconteceu? Tudo jóia? Deixa eu vir aqui fora. Deixa eu vir aqui fora, Carmen. Vem cá. Aqui fora. Vem cá, vem. Ela faz, ó. Vamos pra você ver a perna. O que houve? Quem foi moto que capotou? Que pegou ela, né, na rua. Nós estamos acompanhando o caso da sua mãe há bastante tempo. Sua mãe tem que fazer um tratamento, Você não parar de beber. É isso que tem que acontecer, pois é. Quando tem briga aqui em casa, minha mãe não falta. É minha mãe e meu tio que briga. Aí eu tenho que pegar isso aqui, ou eu esconder ou sair com isso, aí pra baixo. A gente tá querendo levar os meninos para um lugar pra gente estar, assim, ajudando a sua mãe. É uma forma de estar pressionando a sua mãe a estar fazendo um tratamento. Quando nós viemos aqui,
Ele, não sei se ele está lembrado. Nós conversamos com a sua avó, com o seu avô, com a sua mãe. Aí a gente está vendo o seguinte, que não tem outra forma. A gente vai ter que abrigar esses meninos pra gente ver o que faz com a Lídia. O que o senhor acha disso? Passa rápido. O senhor acha que vai melhorar do jeito que tá? Não. O senhor concorda com a gente? Se a gente levar os meninos agora? Vocês não vão levar, ué? Sabe não? Pois é. Nós te vamos levar, né? Leva ela, carrega ela. Tá com jeito, Daniel. Pega ela assim não, ela machuca de novo. Tivemos que retirar as crianças, abrigamos essas crianças e deixamos uma notificação para a mãe comparecer no conselho no dia seguinte. No dia seguinte, ela cedinho estava no conselho, cumpriu, né, a notificação. Conversamos com ela, né, e tentamos, assim, fazer com que ela entendesse por que foi tomada aquela atitude. Foi muito difícil até a conversa, porque a gente percebeu que em momento nenhum ela, assim, consegue perceber que ela é uma das pessoas que é responsável por isso. A todo momento, para ela, as pessoas responsáveis por essa situação são os filhos. Infelizmente, é uma história de vida que a mãe também vivenciou na sua infância. Ela teve uma infância triste e dolorosa, praticamente a mesma que hoje ela faz com que os seus filhos passem. A gente tem que, infelizmente, não agir nem sempre só com a emoção, tem que agir com a razão. Então, a gente fica um pouco dividida, mas a gente tenta, assim, muito discutir o que fazer. A questão do abrigo aqui, enquanto conselho, a gente tenta de todas as formas que evitar isso, né? E a gente, nesse caso, a gente inclusive tem um ano que a gente está nesse caso, tentando que não fosse tomada essa medida. A gente tenta manter a tranquilidade e o profissionalismo, né, para não colocar a emoção para aquela pessoa. Você tenta ouvir, só ouvir e depois discutir no que vai ser feito e não passar a emoção, mas é duro. Nós trabalhamos em cima ainda de correções de situações concretas. Eu diria que o trabalho dos conselhos nessa primeira fase, nessas primeiras gestões, tem sido aquele trabalho mais de correção do que de antecipação na tomada na deliberação de diretrizes. Eu creio que nós ainda estamos trabalhando em cima do prejuízo. O Conselho Tutelar é novo, né? É uma coisa nova, a gente tá aí entrando de peito, sabe? No peito e na raça mesmo, e estamos aí, sabe? Uma aprendendo com a outra. Eu cheguei. Eu estive presente numa reunião onde me foi repassado o caso, dizendo que ele ficava morava debaixo da barragem, de um viaduto, debaixo da BR-262. Eu fiz várias visitas ao local, não consegui encontrar a criança. Até que numa quinta ou sexta visita, eu encontrei o Lázaro. Ele estava, era 7 horas da manhã, ele virava garrafa de cachaça pelo bico. A mãe estava alcoolizada, bem como a irmã e os companheiros da família. Eu não consegui, nem depois de 5 visitas à família, tirar sequer o nome da criança da mãe. Senta aqui. Vem cá, você me dá apoio, eu te dou apoio. Senta aqui. Sentar não. Só senta aqui junto comigo. Você não quer sentar? Então tá. Essa gominha. É uma gominha? Então tá. Nós conseguimos cercá-lo. Nesse dia ele estava na mercearia bebendo, estava totalmente alcoolizado e nós conseguimos pegá-lo e levamos diretamente para o SOS Criança. Ao chegar lá, ele foi entregue aos cuidados do SOS para o abrigo, que no caso seria a FEBEM, e eu pedi especialmente à assistente social, Bernadette, que fizesse o atendimento e que olhasse com muito carinho aquela criança. O conselho pediu que a gente abrigasse e cuidasse dessa questão da saúde e providenciasse o estudo social para ver onde a gente podia ajudá-lo, que junto com a família estava inviável a permanência dele. Neste íntere, nós começamos a fazer um contato
para conseguir uma casa-lar para o Lázaro. Fizemos o contato aqui com o Lar Marista, discutimos o caso, eles ficaram de dar o retorno, e o retorno foi positivo. Esse processo de transformação de vida do Lázaro a gente acompanhou mais de perto, né? No início o Lázaro era meio desconfiado, muito arredio. É desconfiado? Era, né? E desconfiado pra caramba. É. Agora ele tá bem, se adaptou bem à casa, se adaptou bem com os meninos, né? Ele já sai, vai fazer compra, compra leite, vai lá, traz o troco direitinho, sabe? Gosta sempre de estar ajudando. Eu diria que ele está muito bem. O Conselho Tutelar está valorizando a pessoa humana. Então, qualquer problema, antes de mais nada, nós vamos procurar ver quais são as condições em que a criança está. Com toda falta de equipamento que a gente tem, falta muita coisa ainda, não está o ideal ainda não, sabe? Mas a gente tem feito muita coisa. É muito bom quando a gente atende uma pessoa, faz um encaminhamento, pode ajudar essa pessoa e tem um retorno desse trabalho. Eu acho que o mais importante pra gente, o mais prazeroso é isso. A pessoa voltar e falar assim, eu consegui. Foi em janeiro de 92, a minha mãe e eu estávamos tendo uma discussão. Aí meu irmão, Lourenço, ele ligou para Marlete. Aí a Marlete esteve lá em casa, mas aquele dia eu não estava em casa porque minha mãe tinha posto para fora de casa. A gente teve uma briga feia, faca, foice. A mãe, ela foi uma ex-prostituta quando na adolescência, teve o filho ainda adolescente, com 14 anos, me parece, e foi um filho que ela sempre rejeitou. Logo que ela teve filho, ela constituiu uma outra família, ela encontrou um homem com quem teve uma família e colocou o filho, o Marcos, a morar com a mãe. Eu passei pouco tempo com a minha mãe, aí eu não tinha aquela afetividade materna com ela, entende? Eu fui mais criado com a minha avó. Eu já tenho mais a minha avó como mãe do que a minha mãe mesmo, entende? A minha avó não tinha condições de ficar comigo em casa por causa do meu tio, entende? Era um problema, meu tio, eles não aceitam esse negócio do homossexualismo de jeito nenhum. Eles são uma família assim que acham que só existem homens e mulheres. Eu tinha vários amigos que eram homossexuais, travestis, daí eu comecei a ver o homossexualismo uma coisa diferente do que eu era, entende? Eu me transformei totalmente, entende? Eu colocava roupa de mulher, saía por aí, me explorava o meu corpo assim o máximo. O cúmulo eu explorava, entende? Assim que eu levava a vida, para ter onde comer, para ter onde dormir. A questão do abrigo também é muito diferente, a gente não tem um abrigo. O abrigo que a gente tem para meninos, também esse próprio abrigo discrimina. Como é que eu vou aceitar entre 40 meninos um homossexual, né? Então, dentro desse próprio abrigo, há discriminação. Então, é uma dificuldade grande de colocação para o Marcos. Hoje, eu tive um grande progresso, eu vou te dizer, porque antigamente eu explorava o meu corpo de um jeito incrível. Hoje em dia não, hoje em dia eu já aprendi a viver com o homossexualismo de um jeito diferente, entende? Teve a ajuda do Conselho Tutelar, teve a ajuda da assistência social, Maria Emília, da prefeitura, teve a ajuda de todo mundo, eu tenho psicólogo hoje em dia. Eu não via Marlete assim como uma conselheira, eu via Marlete como uma amiga que queria me ajudar muito, entende? Porque ela não fazia como regras do conselho, entende? Ela fazia das regras do conselho uma amizade entre nós, entende? E foi que surgiu a dona Marlene também, com quem ele tinha um vínculo, né? Ele já tinha estado aqui por um outro período, mas também houve problemas aqui, porque o seu Oscar, o tio dele, é alcoolista, hoje em tratamento, mas tem os seus altos e baixos de quando em vez. Hoje eles têm um vínculo afetivo bastante bom. O pai do Marcos, o padrasto do Marcos é irmão do meu marido, que o pai do Marcos é outro, né? Quer dizer que ele não é bem sobrinho, ele está no lugar, né, sobrinho. Já fizemos a representação ao Poder Judiciário, né, solicitando a guarda à dona Marlene, aos tios agora. A mãe já está sabendo, concorre, claro, plenamente. A dona Marlene, inclusive, em função da carência econômica deles, eles vão receber também um subsídio familiar, né. E dentro de casa, assim, ele é bom, ele é que nem uma mulher, assim, né. Ele lava a roupa, ele cozinha, limpa a casa, não tem vergonha. Ele faz tudo serviço. Ainda, mas ontem ele estava rindo com nós, né? Duvido que arei uma panela melhor do que eu. Quero começar a trabalhar o mais rápido possível. Quero arrumar um emprego,
sei lá, de lanchonete, garçom, alguma coisa. Quero estudar, quero terminar a 8ª série, quero estudar mesmo. O Estatuto, através da Secretaria, criou uma casa para abrigo de crianças dentro de todas aquelas normas estatuídas pelo Estatuto. E os programas, a maioria também surgiram porque as pessoas vinham a nós colocando o problema, nós passávamos para a secretaria se empenhou. Eu acho que tudo isso é fruto do Estatuto. A implantação do Estatuto não deve ser vista só do ponto de vista governamental. É preciso que a sociedade se envolva. E o que nós sentimos é que há necessidade de um maior envolvimento das organizações não governamentais no sentido de de tarefas organicamente articuladas entre governo e sociedade. Esse ponto nós ainda não conseguimos vencer. Eu conheci eles no dia quando eu e meus amigos, esse alemãozinho tá na foto, era um alemãozinho, né? E tinha um rapaz grande, tamanho dela aqui, teu tamanho, né, tio? É, mais ou menos. Tamanho dela, então é chamado Fornalha. Conhece a história de Fornalha? Conheço. Então a história de Fornalha, ele tava com a gente, né? Então ela aqui, quando ela veio sozinha, ela tava com o chevette. Aí eu me aproximei e onde que eu vi que ele estava com mais 2 outros meninos e tirei algumas informações deles. Então eu procurei uma lanchonete aberta para ver se eu encontrava alguma coisa para comer para eles, que eles não tinham comido ainda, pelo menos era isso que eles tinham me passado. E aí é onde que ele me contou, que ele cheirava gasolina e os outros também me informaram, deram algumas informações. E foi ali que a gente foi conhecendo o Sinésio. Desde março de 93 eu já conheci o Sinésio lá em função de ele estar na rua fazendo abordagem, no sentido assim de ele vir pra gente pedir um dinheiro, uma esmola, e várias vezes a gente encaminhou para a cidade de origem, porque ele pertence a um município próximo, né? Então ele foi reconduzido várias vezes para o município de origem porque ele tinha mãe lá. Aí foi o que eu fiz. Eu fui até o Conselho Tutelar e conversei com a Silvia, levei até inclusive, na época, eu guardei esse jornal aqui, né, essa reportagem, e eu falei para ela do interesse que a gente tinha pelo Sinésio. Porque a gente cativou, conquistou. Ele, aliás, conquistou mais a gente do que a gente a ele, né? Então eu expliquei para ela o propósito que a gente tinha com ele e ela disse assim, é interessante que justamente ela estava cuidando do Sinésio, essa parte dela, e caiu bem. Nós tínhamos uma preocupação de quem seriam essas famílias, que famílias poderiam ser essas que poderiam acolher um menino que estava com vício e hábitos de rua. Essa decisão sobre a guarda será quando? Vai ser agora dentro de uns 15 dias, meados do mês de setembro, onde vai haver a regulamentação de guarda, né? Mas para isso a mãe tem que assinar a guarda, né? Assinando que ela aceita que o Sinésio fique com essa família. Eu não vou voltar para casa, porque a família aqui para mim tá bem mais melhor que lá. Nós gostaríamos que ele ficasse, só que ele tem idade já para optar o que ele quer, o que ele não quer. Então nós não forçamos nada, né? Nós deixamos ele em completa liberdade, né, para decidir o que ele quer. Vai fazer aqui dentro de casa. A senhora aceita assinar essa guarda? Pode ser assim? Sim. Agora, como a senhora vê essa questão do Sinésio estar com essa família? Eu vejo bem, né? Só que eu tô sentida, né? Sinto, assim, emocionada dele não querer ficar em casa. Eu gostaria mais que ele ficasse comigo, mas já que ele prefere assim, então que assim seja, né? Vamos botar na mão de Deus, que Deus, né? Encaminhe os caminhos dele, né? Alguém batia em ti em casa? Te maltratavam, assim, de bater muito? Não, em casa ninguém bate em mim, né? É só que lá em casa eu sinto muito culpado. Culpado? Mas de quê? É que a minha irmã dizia as coisas pra mãe e a mãe acreditava. A mãe quer, quando saber que tu estás na casa deles, a mãe vem te visitar, ou tu vai lá visitar nós, tá? Teu pai também vem te visitar, certo? Então tá bom, fica com eles, visita a mãe, não esquece da mãe, tá? Pelo menos da mãe. Não, da mãe
Nunca esqueço, né? O tio também. Sempre dei amor pra mãe. O pai também nunca esqueço. Mas quando gosta... É um trabalho que exige muito de ti, enquanto ser humano, né? A gente se desgasta bastante todos os dias, a gente se envolve em situações que... Pô, a gente volta pra casa e se tu não te envolver, a partir do momento... Eu penso que a partir do momento que tu não te envolve, que tu não te choca com um caso de estupro de uma criança, tu não serve mais pro trabalho.